E é a segunda parte desta emissão em língua portuguesa aqui na antena da RFI. Esta quinta-feira temos a rubrica Vida em França, onde Cristiana Soares analisa a nova liderança de Jordan Bardella no Rassemblement National, o Partido União Nacional. Mas antes ouvimos o convidado de Ligia Anjos. Convidado. Domingos Fingo é diretor executivo da organização não governamental Associação Construindo Comunidades. Que associação é esta e que trabalho desenvolvem? A ACC é uma associação cuja sigla significa Associação Construindo Comunidades. Esta associação tem um estatuto de membro observador da Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos da União Africana, faz parte do grupo de trabalho de monitoria dos direitos humanos a nível nacional, isto é, a nível da República de Angola, e este grupo tem a responsabilidade de monitorar o cumprimento ou incumprimento das recomendações endereçadas ao Estado angolano por ocasião da sua revisão periódica, quer seja pela Comissão Africana dos Direitos Humanos e dos Povos da União Africana, quer seja pela revisão periódica universal. Fazemos parte da Plataforma Sul, uma plataforma que está responsabilizada em atuar por via de lobby e advocacia para que as dificuldades vivenciadas no sul de Angola, referentes à seca e à fome que desnutre a região sul de Angola, possam ser vistas com muita responsabilidade, uma vez que estamos a ter problemas sérios de pessoas que estão a morrer na região sul de Angola, fruto da desnutrição severa que assola por via da seca que assolou o país, que foi a pior estiagem nos últimos 40 anos. Relativamente à seca, aqui no sul de Angola nos encontramos, esta seca está a ser catastrófica e estas são palavras suas. Qual a situação que se vive neste momento? Nós, neste momento, estamos a viver, reitero, uma situação catastrófica, porque nós mesmos temos o controle, até hoje, de 111 pessoas que morreram por fome e desnutrição. Quando? Que período estas 111 pessoas? Esta ocorrência e continua, a situação continua, só que nós estamos ainda mais ou menos com um certo interregno, não é? Por falta de recursos para podermos ir até aos locais onde essa realidade está a decorrer, mas que este período vai do ano passado até este ano. Portanto, é um período que vai aí à volta de um ano e poucos. E nos últimos dias apercebemos, porque andámos no terreno das dificuldades das acessibilidades, não só por parte das comunidades em terem acessos a terras férteis. Estamos a falar de uma região seca, onde não chove e, portanto, existe uma dupla dificuldade, que é, primeiro, as comunidades não conseguem ter acessibilidade aos centros das cidades, onde pode haver mais alimentos, onde pode haver mais trabalho, e as organizações não governamentais também têm dificuldade em ter acessibilidade até estas comunidades, porque estamos às vezes a falar de distâncias de 200 quilómetros. Como é que se pode suportar, como é que se pode organizar para que estas distâncias que são tão grandes sejam mais curtas? O nosso maior problema é que nós, organizações que trabalhamos no terreno, não temos estatuto de utilidade pública. Porque se tivéssemos estatuto de utilidade pública, teríamos acesso ao orçamento geral do Estado. E nós dependemos de doações de terceiros e terceiros internacionais. O que eu sinto muito é que nem os próprios empresários da República de Angola têm a gentileza de auxiliar com os seus recursos, com os seus lucros, de auxiliar as organizações que trabalham de forma fidedigna em favor das comunidades desfavorecidas. E quando temos doações, nós vamos ao terreno, trabalhamos com as comunidades, orientamos e, neste momento, a nossa maior preocupação é que quando nós precisamos de valores para podermos minimizar o impacto desta situação que estamos a vivenciar no sul de Angola, nós praticamente temos dificuldade de acesso aos financiamentos. Por quê? Porque nós chegamos à conclusão que, para nós, o fundamental é criar condições de retenção da população nas suas localidades de origem. E esta retenção
passa necessariamente pela criação de represas, pela criação de condições para que essa população tenha acesso à água. Por quê? Porque a água é fundamental. Então, tem que haver programas concretos a nível nacional para que as águas pluviométricas sejam, ainda que as chuvas caiam em períodos muito irregulares, mas que essas águas devem ser racionalmente aproveitadas. Criando represas e algumas barragenzitas de retenção das águas, a população tem possibilidade de praticar a agricultura familiar. Houve criações de bacias aqui na região sul, ainda assim, pelo que estou a perceber nas suas palavras, não é suficiente. Essas bacias só têm sentido quando algumas chuvas caem. Mas quando não há quedas pluviométricas, deve-se pautar pelo aproveitamento das águas freáticas. O aproveitamento das águas freáticas é que vai fazer com que as pessoas possam fazer a sucção da água e proferir a irrigação das suas hortas e criar condições para que hajam em cada comunidade hortas comunitárias susceptíveis de garantir a sobrevivência de toda a comunidade. Mas não é o caso, infelizmente, que nós estamos a vivenciar. Por isso é que estamos diante de um êxodo rural enorme. Como as comunidades estão abandonadas, não têm água. Não vamos falar de energia porque, prontos, é a coisa mais difícil de se instalar numa comunidade. Mas por falta de água, por falta de sustentabilidade e porque eles não têm mecanismos apropriados para poderem sobreviver, pautam pela deslocação. Aqui, pelo menos no sul de Angola, estamos a falar de mais de 2 milhões de pessoas que estão a passar fome e dificuldades. Quanto estas deslocações podem ser deslocados climáticos, podem ser refugiados à procura de melhores condições de vida? Nós temos 2 realidades concretas que promovem o êxodo rural e a emigração. É falta de desenvolvimento local. As comunidades, por carência de bens e serviços, emigram. A seca e a fome, eles emigram porque não são culpados. Quem é que vai viver em condição de seca e desnutrição? Ninguém suporta. Em alguns casos em concreto, há emigração de pessoas para, por exemplo, a República da Namíbia. Noutros casos, há o êxodo rural. E este êxodo rural tem 2 consequências. Quer a juventude do sexo masculino sai das suas localidades para os centros urbanos à procura de empregos precários. Na eventualidade de não encontrarem empregos precários, muitos deles, não estou a dizer todos, muitos deles enveredam pelo crime, porque são obrigados a roubar para sobreviver, a fazerem assaltos, eles tornam-se assaltantes e tal, para poderem sobreviver e garantir a sua alimentação. Quando as moças e adolescentes saem das suas localidades, o que é que ocorre? Postas nos centros urbanos não encontram uma forma de sobrevivência, então enveredam pela prática da prostituição. E esta prática de prostituição tem várias consequências. Uma delas é a procriação sem o conhecimento dos progenitores desses filhos que procriam, de tal modo que, quando isto ocorre, elas é que ficam a suportar os filhos e esses filhos tornam-se mendigos aí na rua, de um lado para o outro, à procura de algo para se poderem alimentar. Consequentemente, elas também são propensas a contrair doenças venéreas. Esta é a realidade que nós estamos a vivenciar aqui na região sul de Angola. É só irmos a uma loja, a uma padaria, e nós vamos ver aí na rua um nível de mendicidade enorme. Essa mendicidade está repartida em quantas vertentes? Nas crianças menores, não é? Nas crianças, nos idosos e nos paralíticos. Era Domingos Fingo, o diretor executivo da ONG Associação Construindo Comunidades, ACC, o nosso convidado de hoje.